E hoje estamos recebendo aqui no ABC agora ele que é vereador, já foi conselheiro tutelar e vamos falar um pouquinho mais também um tema que ele vem batendo bastante, vou falar batendo bastante aí, que é a questão da Enel. Vamos falar com o vereador Renatinho do Conselho. Boa tarde, vereador, tudo bem? Boa tarde, meu amigo, meu parceiro e grande jornalista Aldair Júnior. É um prazer imenso estar aqui com você, dialogando com você, batendo esse papo, falando sobre nosso mandato, sobre a minha luta árdua contra a empresa Enel, que para mim é Enel, outros falam Enio, e também dos nossos trabalhos que estamos realizando à frente do mandato Renatinho do Conselho há 1 ano e meio. Renatinho, vamos bater um papo, né? Isso. Conhecer mais quem é o Renatinho antes de ser vereador. Da onde vem Renatinho do Conselho? Na verdade, as pessoas até fiquei mais conhecido como Renatinho do Conselho devido ao Conselho Tutelar. Mas eu tenho um histórico que eu sou um ex-conselheiro de saúde, educação, social e tutelar. E graças a Deus eu sendo conhecido como Renatinho do Conselho, coloquei como Renatinho do Conselho para a candidatura Não. para vereador. E Deus me abençoou e hoje estamos como vereador da cidade de Santo André. Mas meu nome é Renato Barros. Renato Barros. Isso. Renatinho, a gente vem acompanhando aí o trabalho que você vem fazendo aí, né? Na eleição saiu como suplente, o Isso. vereador Almir Cote subiu para a secretaria, Isso. você assumiu lá, Isso. né? Isso. Qual foi o primeiro choque que você tomou chegando lá na Câmara? Porque às vezes a gente, como população, mesmo que tá no meio político, é diferente de quando chega lá dentro da Câmara, né? É muito diferente. Para começar, era um sonho. É um sonho que eu estou realizando. Quem me conhece sabe que eu tinha esse sonho de ser vereador, de fazer parte, de usufruir aquele espaço que para mim é do povo, a Câmara Municipal. Eu amo aquela casa, de fato, porque representa meu povo. E para mim, o vereador eu conseguia fazer tudo. Mas não é assim. Vereador, e para mim não era tudo isso que eu faço hoje. É bem desgastante, é cansativo, tem as votações impopulares, Sim. que a gente precisa ter responsabilidade para votar, não ter medo. E é isso que aconteceu durante os 2 anos de mandato, 1 ano e meio, né? À frente, como vereador não foi fácil, teve a votação da Previdência, teve votação, diversas votações que as pessoas não criticaram, questionaram a nossa posição, mas pode ter certeza, a gente votou por acreditar que a gente estava fazendo o melhor em prol da população, principalmente dos servidores públicos. Exatamente isso daí, né? Às vezes o vereador vai lá, vota algo que às vezes no primeiro olhar, né? Principalmente quem tá ligado diretamente à pauta em si, fala, Uhum. não, vai prejudicar, mas a gente tem que também saber as responsabilidades, principalmente pro futuro, né, É o da dinheiro cidade. público daí. A gente tem que ter responsabilidade, as pessoas têm que entender isso. A gente trabalha com dinheiro público. Exige responsabilidade, transparência, por parte tanto do vereador como também do prefeito. E nosso prefeito está sendo o melhor prefeito de todos dos últimos anos da nossa cidade. Então, ele jamais vai apresentar um projeto que possa prejudicar o futuro da nossa cidade. E eu tenho plena confiança nele nesse sentido. E eu também jamais faria isso. Porque eu tenho que pensar na minha filha, pensar nessas crianças que estão vindo no futuro. Então a gente tem esse compromisso com a nossa cidade, porque a gente ama Santo André. E a gente observa aí nas redes sociais aí, deu 6, 7 horas da manhã, já tá o Renatinho lá fazendo as postagens lá nos lugares, rodando a cidade, né? É o compromisso que eu tenho. Eu acho que na minha concepção é o papel do vereador estar à disposição do munícipe 24 horas. Estamos eleitos para servir. Então, a partir do momento que você se coloca como candidato à vereança ou qualquer tipo de cargo que vai representar a população, tem que ter essa consciência que tem que, às vezes, abrir mão até da família.
porque Sim. você vai ser uma pessoa pública, uma pessoa que está representando o povo. Você tem o aval da população para fazer esse trabalho de fiscalizar, de cobrar, de apresentar projetos importantes para a cidade, futuro para da cidade. Então eu tenho esse orgulho, sim, de dizer que sou vereador da minha cidade, que eu tanto amo. Às vezes quem olha de fora já tá tão cansado da política, né? Fala, não, aí, mais um aí que se elegeu aí pra ficar só recebendo seu salário aí, não é bem por aí, né? Não é? A gente sabe, eu também já trabalhei na Câmara já na assessoria lá, a gente sabe que praticamente a gente, bem aí, você deixa a sua vida de lado, Abre mão. abre mão da sua Abre vida. mão da sua vida particular e foca a vida pública. E eu posso te falar, Odaí, e ao público que nos assiste, não é fácil, porque vereador que preza por ser vereador, por gostar de fato, a gente, por exemplo, você falou da votação, perguntou. A gente não vota por votar, a gente tem que estudar o projeto. Graças a Deus, nós estudamos, a gente estuda todos os projetos que passam pela Câmara, tudo que o Executivo manda e os que a gente apresenta também para o benefício da nossa cidade, para o benefício da nossa população. Então, é desgastante sim os projetos para a gente estudar, para a gente ler, para entender e questionar também algumas dúvidas que a gente tem perante alguns artigos do projeto que o governo manda para nós. Então, mas tenho certeza que o que nós que passou pela Câmara nesses últimos 1 ano e meio foram projetos bons que vai beneficiar, que já está dando resultado em termos de desenvolvimento aqui na nossa cidade, porque passou por nós e nós tivemos essa responsabilidade e aprovamos. Então, eu estou tranquilo nessa questão. Em relação ao nosso trabalho que estamos realizando no mandato, eu trabalho uma média de 12 horas por dia, eu não paro mesmo, tanto eu como minha assessoria. A gente tem comprometimento, eu sempre levo em conta essa questão, deixo bem claro, que deixo claro tanto para mim na minha consciência e para meus assessores. A gente está aqui para servir, então não tem horário. O mandato itinerante foi criado para isso, para atender a população, as demandas, para a gente dialogar com o governo e tentar buscar uma solução. É por isso que o gabinete itinerante está aí, para também falar dos projetos que eu apresentei. Foram 1.300 atendimentos que eu fiz, Odaí, em um ano e meio de trabalho. Em 1 ano e meio foi 11 projetos. Os projetos que eu tenho orgulho de falar para a população e está sendo falado, está sendo divulgado, é o projeto que foi aprovado recentemente da endometriose, que vai salvar vidas. É importante esse projeto e tem outros vereadores de outras cidades já estão pedindo para mim, que é um projeto que vai salvar a vida das nossas mulheres que sofrem dessa doença. Essa doença que mata silenciosamente, ela mata aos poucos. Sim. Então, e aqui não tem referência. Então a gente precisa sugerir, logicamente, nesse projeto, a sugestão que seja no Hospital da Mulher o programa criado, que seja criado lá, que tenha uma equipe multi, um especialista na área de endometriose, um ginecologista e, logicamente, uma equipe para dar suporte, para atender melhor nossas mulheres que têm esse sintoma. Então, eu estou muito feliz por ter apresentado esse projeto. Logicamente, eu convidei 2 vereadoras para ser coautoras, que elas aceitaram, de prontidão aceitaram. Importante essa parceria, é importante né? essa parceria, porque tanto a Silvana Medeiros, que é minha grande amiga, vereadora, como também a minha amiga Ana, veterinária. Então, a gente foi aprovado esse projeto e agora virou lei. Estou muito orgulhoso, muito feliz por ter virado lei e agora é trabalhar para buscar recursos. Sim. Para poder implantar o programa. Quando você fala trabalhar para buscar recursos, certo? Como que pode vir esse recurso? Então, Odaí, as pessoas, nós estamos em momento de eleição, né? Candidatura, tudo, todos sabem. Até falei no outro programa que a população tem que se conscientizar da importância de elegermos o deputado estadual e federal pela nossa cidade de Santo André. Eu sou aquele bairrista, na verdade eu sou bem andrense, de coração, assim, defendo minha cidade em qualquer canto do país. Então, em primeiro lugar está a minha cidade. E eu tenho esse foco, de tentarmos eleger um deputado estadual e um federal. E este ano tem essa eleição e eu não posso deixar passar. Estou conscientizando a população para eleger tanto um estadual federal.
da nossa cidade, para assim trazer recursos para a nossa cidade. A partir do momento que nós temos um deputado estadual, um federal, por exemplo, a gente manda o federal, o que vai acontecer? O federal geralmente ele manda recursos, vai mais para onde? Para a saúde. Pra saúde. Emenda para a saúde. Nossos impostos, tudo vai para a União. Volta como? Migalha. Por que volta migalha? Porque nós não temos um deputado federal. Então a gente tem que ter essa consciência. A população tem que estudar melhor nesse sentido, de entender a importância de um deputado federal. Não votar na escola, vai lá, pega o papelzinho e E votar. a gente tem aí nas últimas eleições aí, a gente não tem representante. Santo tem, André não 20 tem anos. representante nenhum. Não tem. E é por isso que a gente sempre pega migalhas. A gente sempre depende de outros deputados que são eleitos, que é de fora, que são de outros redutos, que me manda uma emenda para cá, para ali, mas não tem compromisso com a nossa cidade. Que a gente tem que pedir socorro, implorar para eles mandar alguma coisa para nós. E a gente não precisa disso. Nossa cidade, daí, tem 723 mil habitantes. Então está na hora, mais do que justo, ter um deputado federal e um deputado estadual. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Então, se depender de mim, trabalhar dia e noite para eleger um deputado estadual e federal. A gente pega aí, principalmente na última eleição para deputados aí presidenciáveis, deputados saíram daqui do ABC, os mais votados Estou de fora. nunca chegaram, nem conhecem Santo Nem André. conhece o ABC, nem conhece Santo André. Por exemplo, temos a Janaína. Sim. Vou falar o nome dela, não tem problema. Ela é deputada estadual. Pergunta se ela já pisou em Santo André. Ela teve 50 mil votos aqui. Carlos Bolsonaro, se não me engano, teve 40 mil votos. Pergunta se ele pisou aqui. Tiririca, teve 20 mil votos. Pergunta se ele pisou aqui. Pergunta se ele mandou emenda para cá, para Santo André. Nunca mandou para nossa cidade. Então, a gente tem que eleger pessoas que conheçam Santo André, que conheçam o ABC. Então, meus candidatos, agora eu posso falar que é candidato, né? Que é a própria Ana Carolina Serra, tem um compromisso com a nossa primeira dama. Eu sei que ama Santo André. E também meu candidato a deputado federal, que eu sei que tem compromisso com a minha cidade de Santo André, que é o Júnior Orozco. Então, estou com esses dois nomes de peso, que eu tenho certeza que vão ter fé e esperança que eles vão se eleger pela nossa cidade e pela grande ABC. A gente sabe que tem que levar os nomes à frente mesmo, conscientizar a população exatamente para esse caso, né? Exatamente. Não deixar as pessoas que não têm nem ideia da nossa região ser votado aqui, que nunca passou e nunca vai passar. Nunca vai passar. Pô, nós temos aí, ó, a Câmara, nós temos direito a eleger 70 deputados federal para o nosso estado de São Paulo. E aí pensar que Santo André é uma cidade de 723 mil oficial, não tem nenhum deputado federal, e agora não tem nenhum deputado estadual, se eu não me engano, não tem nenhum estadual também. Nem. É vergonhoso, amigo. Não, É vergonhoso. a gente pega a região do ABC aí, são mais de 1 milhão de aptos a votarem. 1 milhão e Né? meio. Mais de 1 milhão aí, 1 milhão e meio. E a gente nós temos fica a ver navios. Nós temos 3 milhões e meio de habitantes ao todo. Então paga imposto. Eu já penso nos impostos. A gente tem que ter o retorno. E aí é inadmissível a gente ter 2 deputados federal, São Bernardo. São Bernardo hoje é protagonista, por quê? Porque ela tem 2 deputados federal e tem 4 estadual, se não me engano. Diadema, com todo respeito, tem um deputado federal, tem um deputado também estadual. Então, e Santo André, que é a segunda maior, não tem. Então, eu peço às pessoas começar a entender como funciona esse critério e esse ano optar pelos nossos candidatos da nossa cidade. E tem esses 2 nomes que eu acabei de falar, que são muito importantes para estarem tanto na Assembleia Legislativa como também na Câmara Federal. Só voltando um pouquinho, então, gabinete itinerante, né? Tá próximo da população, muito escutando o que a população realmente precisa, porque por mais que você esteja na rua, seus assessores estejam na rua, a gente não dá para ter a noção completa, sem escutar essa população, né? Daí a cidade é muito grande, muitos problemas que a cidade tem. Apesar de termos um prefeito comprometido com a cidade, ser o melhor que passou pela prefeitura nos últimos anos, a gente tem diversos problemas, principalmente na questão de educação, na questão de saúde, na questão social, na questão da segurança. Tem suas falhas que a gente precisa ajustar e melhorar, e pelo fato de ser muito imensa. Então tá aqui o vereador está aí para
para entender o que está acontecendo e levar até o prefeito. O prefeito investir. Eu foco muito a saúde, como você já percebeu, e também educação. Meu compromisso é educação, saúde e social. Porque eu acredito que são um tripé que dá para fazer, que dá para contornar muita situação e também é tipo um preventivo para evitar contraste na vida daquela criança, daquele adolescente, daquela família no futuro. Por que eu falo assim? A educação é a porta de entrada. Dá para investir. A gente tem que fazer o preventivo na educação, tem que investir na educação maciçamente para poder nossas crianças ter um futuro melhor. E ali a gente preserva nossas crianças em termos de insegurança. Não vai ter. Eu vejo, eu estou batendo, estou falando devido aos meus projetos. Por exemplo, por que meus projetos vai mais para a educação? Creche noturna, escola integral municipal, que seja municipal. Porque eu estou pensando naquelas crianças que estudam só meio período e o outro período fica na rua. E aí fica exposto dentro da comunidade. Não, temos que ter escola integral, que ofereça segurança, que logicamente vai estar segura lá dentro, que ofereça uma alimentação melhor, que hoje, queira ou não queira, por mais que a nossa primeira-dama fez um trabalho de excelência à frente do Fundo de Solidariedade, não é suficiente. Tem pessoas ainda passando fome, passando necessidade, que é muita gente. Então é importante a gente pensar na escola, investir mais na escola integral, para tirar essas crianças da rua e preservá-las, principalmente onde tem mais demandas, que é nas comunidades. Então as escolas que estão próximas às comunidades precisam ser integral. A creche noturna, a mesma coisa. Boa parte dos pais trabalha hoje, Santo André Comércio e Serviço, trabalha das 2 às 22 horas. Por que não oferecer esse serviço também para a nossa população? A gente sabe que tem muitas mulheres que optaram ser independente, ou criar seus filhos de forma independente, que precisa da vaga. E então a gente apresenta um projeto desse, apresenta um serviço para oferecer para a população. A nossa criança também se ficar segura também. Segura, né? Não ficar aquilo lá, né? Isso. Vai na escola, sai da escola, chega, vai pra rua. Aí... Porque muitas vezes os pais estão trabalhando, fica com os avós, com o vizinho, né? E é difícil, a gente sabe como que é difícil. Eu já peguei muitos casos quando era conselheiro tutelar de abuso, de maus tratos, todo tipo de negligência perante as nossas crianças, nossos adolescentes. O adolescente parado, ele pensa mil coisas. Sim. Então tem que ter atividades para eles, um contraturno. Por isso que eu sempre digo, a gente precisa de escola integral, no caso municipal, do fundamental, do ensino infantil e fundamental 1. No caso, quando é adolescente, você já não tem, que é Estado. Então, ofereça contraturno, invista nas instituições, as instituições oferecer um contraturno para aquele adolescente, para ele fazer curso, para se preparar para o mercado de trabalho. Eu agora vou me abranger um pouco. Eu mandei emenda para a instituição, por exemplo, ABC Aprendiz. Mandei das minhas emendas que eu recebi, o nosso prefeito deu para cada vereador uma emenda de 200 para indicar o valor X para as instituições, para onde o vereador achar necessário. Eu indiquei para as instituições. Eu digo minhas porque são instituições que eu tenho um carinho e respeito. São parceiras, instituições sérias. Né? Instituições sérias. Casa de Lucas, lá de Maria, ABC Aprendiz, São Jerônimo, São Masquinho, Próximos Passos, Inovação. São instituições sérias que tem crianças, que tem uma média de 180 a 250 crianças. Lá de Maria mandei 50. Lá tem 900 crianças. Então, essa verba vai ser gasta com o quê? Somente com a alimentação. Mistura. Só mistura. A ABC Aprendiz tem 800 adolescentes, uma média de 400 a 500 adolescentes. 6 meses. Eu mandei 25 para ela. Então, a adolescente gasta. Sim, gasta. Com certeza. Com certeza. Então, eu estou pensando no futuro dessas crianças. E principalmente das famílias dos mais vulneráveis. E aonde estão nessas instituições. Sim, que é a importância dessa parceria desse terceiro setor, né? Exatamente. Como você vê a importância dessa parceria entre o poder público, que a gente sabe que o poder público não consegue chegar em todos os locais, todos os lugares, né? E esse terceiro setor? Esse terceiro setor precisa ter um olhar melhor, né? Tem que investir melhor, na minha concepção. Por isso que eu sempre estou batendo essa tecla. Eu acabei de falar,
que eu mandei as emendas para essas instituições porque ninguém olha para as instituições. Que as instituições dependem de doação, disso, daquilo. E quando eu era conselheiro tutelar, eu tive essa experiência com elas. Eu sei a necessidade que elas passam. Elas precisam fazer bingo para poder arrecadar, para manter aquela criança dentro daquela durante o dia todo, para poder aquele pai, aquela mãe poder trabalhar dignamente, que é de família vulnerável e ganha um salário mínimo, não tem com quem deixar as crianças, não tem com quem deixar aquela criança. Então, eu tenho um olhar diferente para as instituições, por isso que meu mandato é muito ligado às instituições da minha cidade. Falamos dos projetos de lei aí. Tem algum projeto de lei aí que o senhor já tá na ideia aí de apresentar lá na Câmara lá, importante para a população andrense? Está em tramitação a creche noturna, né, que eu acabei de falar, e está em tramitação também a escola integral municipal. Eu estou batalhando, estou com abaixo-assinado no nosso mandato itinerante, para as pessoas, no caso, assinar para a gente poder pressionarmos mais ainda, tanto pressionarmos não é legal essa palavra, mas também mostrar a força que a população deseja que esses projetos saiam do papel. Então, minha luta nesse segundo semestre é que seja aprovado esses dois projetos. Eu tenho um outro projeto que é polêmico, que vai para votação, que eu estou articulando, é a questão do implante de anticoncepcional em moradoras de rua, em pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade extrema, né? E eu acho que vai ser bem pertinente esse projeto. Estou estudando bem ele para poder apresentar para dialogar com meus colegas e a gente aprovar futuramente. Uma foi polêmica, mais importante e relevante é a questão da CPI da Enel. Enel, né? Hoje na rua, como que o senhor observa? Acho que é recordista de reclamação. Primeiro Deve lugar. ser, né? Primeiro lugar, né? Isso. Quais são as dificuldades, né? E como você enxerga, às vezes, falta de olhar do governo estadual perante o contrato que eles têm? Como que é seu olhar referente a Enel? Daí, a questão da Enel, foi bem desgastante, foi 5 meses de luta, de determinação de a gente tentar fazer algo pelo nosso povo, que eram muitas reclamações que chegavam até o nosso mandato, ao nosso gabinete. Chegou uma hora que eu cansei, não, tem que fazer alguma coisa. E aí, a gente também, a mídia estava batendo muito na questão da Enel na época, através do próprio André do Viva, que me pressionou, falou qual vereador que teria coragem de encarar. Eu falei, não, não tenho um rabo preso com ninguém. E encarei. Fui até o local para averiguar a fila, na própria Enel. E aí, a partir daquele momento, nós tivemos a ideia de que era necessário criar uma CPI da Enel, aqui na nossa Câmara. E ali nós criamos. Eu dialoguei com os demais vereadores, pressionei de uma forma que nós conseguimos abrir a CPI. Fui eleito como presidente, né? E como presidente eu comecei a luta. E graças a Deus foram mais de... Nós conseguimos concluir a CPI em 5 meses, para você ter uma ideia. 5 meses, 48 páginas. Graças a Deus a gente conseguiu constatar as negligências, então não virou pizza, foi de fato realmente a empresa estava cometendo vários atos, infelizmente, em termos de negligência perante a população. E nesse sentido, o que eu fiz? Recentemente, concluindo, eu encaminhei para o PROCON, para eles entenderem as negligências da própria empresa, e depois encaminhei, protocolei no Ministério Público, entreguei em mãos o relatório do próprio prefeito, nosso prefeito Paulo Serra, e também entreguei em mãos ao nosso governador Rodrigo Garcia. Mas não parei por aí. Estamos com abaixo-assinado para poder levar essa CPI de imediato até a Assembleia Legislativa, que sabemos que eles podem questionar a concessão da empresa via o governador. Aí eu te pergunto, por que até agora não abriu a CPI? Nós sabemos que tem deputado estadual, deputada, que fez um ofício, protocolou no próprio Ministério Público.
Sabemos que tem um prefeito que fez a mesma coisa. Eu pergunto para você, é deputado estadual, e por que não abriu a CPI? Por que Exatamente. não levantou essa bandeira lá na Assembleia Legislativa? Essa é a minha pergunta para ela. Toda vez eu faço essa pergunta, ela não responde. Então, falar é fácil. Quero ver na prática. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Que é um desgaste, né, também, desgaste. pessoal, né? Foi 5 meses batendo. Mais de 500 casos eu consegui resolver com a própria Enel. Casos bem complexos, você nem imagina. Caso de 27 mil reais, baixei para R$ 1.000. Caso de 5 mil, baixei para 200. O que constatou a negligência da empresa. Eu questiono, além disso, questiono também os equipamentos arcaicos, tecnologia arcaica. Ela anunciou que investiu 250 milhões em tecnologia. Aí eu pergunto para ela, cadê os 250 milhões? Não vejo. Aí ela fala que está investindo nos equipamentos. Aí você olha para os transformadores, tudo arcaico, queimando. Domingo agora eu estava na Oratório, transformador queimando. Todo o quarteirão ficou sem força. A pessoa precisava tomar banho, precisava fazer suas necessidades, não conseguia porque ficou o dia todo, porque estourou o transformador. Falta de manutenção. Não, nós estamos num bairro aqui, que aqui ventou um pouquinho mais forte, a energia começa a parar. Então, não dá. Entendeu? É o que está acontecendo. É porque é arcaico, e aí tem a questão dos galhos entrelaçados entre os fios. Eu peço toda vez para eles repassarem serviço à prefeitura, e fica um disse-me-disse, não sabe quem é o responsável. Na verdade, quando ficam entrelaçados, eles têm que desligar. Então, eles têm que trabalhar com a prefeitura em conjunto. Tem que se entender, prefeitura e própria Enel. Eu falo, por que você não passa serviço logo para a Enel, para a prefeitura? É uma questão também que às vezes a gente até acaba chegando reclamações aqui, né, nos nossos e-mails aqui, e às vezes a gente repassa lá para a prefeitura e a gente observa muito isso daí, né, que principalmente onde tem a energia é responsabilidade da Enel, né? Enel. A prefeitura não pode mexer lá Não. por causa que está energizado aquela região, né? É um risco para o próprio funcionário da prefeitura. Então eles não têm entendimento. Para mim tirar uma árvore ficou uns 3 meses. 3 meses lá na Queiroz Filho, pra você ter uma ideia. Eu brigando. Aí eu fiz um relatório. Nós fizemos um relatório e encaminhamos para a Enel. Vocês têm que se entender. Vai cair a árvore, e a cair na árvore na Queiroz Filho vai causar um impacto. Vai causar estrago. Pode acontecer algo grave com alguém. E aí responsabilidade de vocês. Aí eu mandei a bola, tanto para a própria Enel, como também para a própria secretaria. Então vocês têm que se entender. Marcar uma data específica para poder tirar essa árvore. Sabe? Tem mais de 5 metros de grande porte ali na Benedito Day. E aí pode, entre a Guaianazes e a Queiroz Filho. Consegui resolver o problema. Depois de 3 meses, mas consegui. E graças a Deus, muitas coisas consegui resolver em relação à própria Enel. Só que não é suficiente. Ela precisa se ajustar. Ela precisa cobrar a população de forma justa. Não cobrar de forma injusta como ela está fazendo. Cobrar principalmente os mais. Ela cobra de forma injusta a população mais vulnerável. Sim. Para você ver, ó, os casos que eu peguei mais tenso foi em comunidades. Na Sacadura, na Palmares, no Jardim Alzira Franco. Não dá, amigo. Não dá para aceitar. Não dá, então, certeza. na Palmares, por isso que eu estou brigando muito com eles sobre essa questão. Com eles. Peguei um no Jardim Santo André de 15 mil reais também, que eu esqueci agora. De 15 mil. Também que a pessoa só é um cômodo. Aí não dá para entender. Exatamente. Geralmente, esses problemas dão nas comunidades e sempre não é um pouco a mais. Não. É muito a mais. É muito a mais. Com assalariado ainda. Qual que é a resposta que eles dão nesses casos? Quer que eu fale, amigo, de verdade? Sim. As pessoas ficam sem resposta. Eles simplesmente não têm acordo. Não tem educação, o funcionário. Não são qualificados, não tem humanização. Não tem um departamento social para atender melhor. O que eles fazem? Vamos parcelar. Aí você parcela para uma pessoa assalariada. Ou geralmente trabalha por conta. Aí vai ter que pagar o consumo e pagar mais o acordo. Na situação que a gente está hoje. Na situação que nós estamos. Sem contar que muitas vezes parcela sem avisar. Isso que é errado. Então a gente está discutindo muitas. Amanhã, por exemplo, eu vou ficar o dia todo na Enel discutindo com o gerente para entender as contas. O porquê cobra isso. Tem 4, 5 casos para me resolver.
amanhã, pra você ter uma ideia. Eu vou ficar o dia todo pra lá pra resolver. Então as pessoas me olham assim hoje, Odaí. Aí é o Renatinho do Conselho, mas é caso Enel. Então, engraçado que chega na Câmara e quer falar com o vereador Renatinho do Conselho, da Enel. Hoje no gabinete lá, a gente separando, deixando a Enel de lado ali. Quais são as principais demandas que chegam lá no gabinete? Nossas demandas é muito social, né? Vaga de creche, vaga de escola e orientação para a questão da guarda, questão de pensão. Então, como eu sou um ex-conselheiro tutelar, o meu vínculo com as famílias é visto dessa forma. É muito social, Sim. né? Então, eu fico feliz que as pessoas querem orientação, querem conversar comigo, saber, tirar dúvidas em relação à guarda, em relação a conselhos mesmo de família. Então, a gente tem uma satisfação de atender o público. Eu atendo uma média de, quando está sem receber, no caso, voltando à normalidade, é uma média de 8 famílias por dia. Uhum. Eu atendo. Por isso que foi 1.300 e poucos casos, famílias. Que o Renatinho do Conselho planeja para os próximos 2 anos e meio aí que vem pela frente, né? Qual que é o projeto de lei ou qual que é a principal bandeira? Na verdade, eu tenho muitas bandeiras, por isso que nosso gabinete está sempre ativo, né? O gabinete itinerante, temos dois, né? Temos na verdade, temos um na Oliveira Lima, que fica direto ali, e outro itinerante rodando a cidade. Nós temos esse projeto para aprovar, que eu acabei de falar, da própria creche noturna, escola integral municipal, e nós temos três brigas assim que eu já consegui uma, que é o piscinão da Vila América, que foi uma luta que eu me comprometi com o pessoal da Vila América, juntamente com o nosso prefeito, que vai sair do papel agora. Também a questão da sede da Polícia Militar, da terceira companhia do 41º Batalhão, que deram um terreno para nós há 6 anos atrás, e esse terreno foi dado, está 6 anos atrasado, 20 mais 20 concessão, e até agora o Estado não assumiu, no caso a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Estou questionando, estou brigando, é uma briga que, se Deus quiser, a gente vai conseguir. A reabertura da Estação Pirelli, que é outra luta que eu tenho também, que é um compromisso que eu tenho com a nossa população daquela região, para aquecer a questão da economia ali na Almerutom, principalmente do shopping ali. Então, são frentes muito importantes, essas 3 frentes. Fora os projetos da creche noturna, que vai ser toda a cidade, e a escola integral municipal, que vai ser para toda a cidade. Então, esses 5, 6 itens é meu foco desses últimos, se Deus quiser, a conclusão do meu mandato até 2024. Mas o principal também é abrir a CPI da Enel na Assembleia Legislativa, que eu não posso esquecer. Agora fica um pouquinho mais complicado, porque vem eleições aí, então fica mais complicado, né? Mas focar nessa CPI na Assembleia. Na Assembleia. Vai vir os deputados novos, eles vão ter trabalho comigo, porque acreditamos que a gente vai levar umas 100 mil assinaturas para eles. Aí eu quero ver se eles são do povo ou não. Eles vão ouvir isso da minha parte. Vocês representam o povo ou não? O povo quer questionar a concessão. O povo quer saber o porquê essa empresa tem tanta autonomia e ninguém quer discutir caso Enel. Ela está em 24 cidades, nas maiores cidades do nosso estado de São Paulo, e mais 3 estados. É uma empresa italiana. Não sabemos que ela tem tantos interesses por trás. Então a gente tem que questionar. Então é um desafio para os novos deputados. Se os deputados estaduais atuais não quiserem o desafio, pelo jeito eles não querem, né? Não é interesse deles. Então eu quero ver os deputados novos. Eles vão querer o desafio. Eles vão querer representar o povo de fato ou não. Se eles realmente querem representar o povo, abre a CPI da Enel na Assembleia. Vai ter conteúdo, porque só o relatório da CPI da Enel de Santo André já é suficiente. Então já endossa bem. Já endossa bem isso daí, né? Eles não vão ter trabalho daí. Eles não vão ter trabalho para poder correr atrás. Eles já têm um relatório lá falando. É só seguir a regrinha e questionar, e vamos trabalhar pelo povo. Se a gente pegar aqui, tem algum diálogo entre a região aqui, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Rio Grande, nessa linha aí que a gente sabe que nas outras cidades também tem diversos problemas com eles, né? Tem, São Bernardo tem diversos, São Caetano, e todos eles abriram a CPI.
mas até agora não concluíram. A única CPI que foi conclusiva da região e da Grande São Paulo, do estado de São Paulo, foi a nossa CPI de Santo André. Nós somos referência. Muito por isso que muitos procuram a gente para pedir orientação nesse sentido, para poder abrir. Outras cidades pequenas que têm, medianas na verdade, que têm a Enel como prestador de serviço. E a gente fala, muitas vezes a gente observa a privatização, mas tem hora que foge essa lógica de privatizações, né? Porque onde o governo privatiza, mas ele tem que fiscalizar ao mesmo tempo. Aí é o papel dos deputados estaduais, deputado do governador, fazer, no caso, a questão da Enel, tinha que ter uma coerência melhor. Uma coerência em termos de fiscalização. E nós não vejamos. A gente pega aí também empresas da CPTM aí, que também umas regiões aí privatizou também. Dá problema. Aonde tá privatizado, dá problema. É uma total falta de fiscalização do governo mesmo, né? E só querem ganhar o serviço. Você sabe quanto é, em termos de bilhões, é o mercado de energia? 250 bilhões. Aparece muitas empresas do setor elétrico que têm interesse de assumir. Mas a responsabilidade é isso aqui. Então o povo tem que começar a se atentar a essas questões também e cobrar do seu representante para ele entender também o mercado. Por isso que eu falo da importância de eleger pessoas que tenham um pouco de qualificação, que tenham entendimento do que está falando na política. E que você possa cobrar ali, né? Cobrar. Que você tenha um contato direto ali. Exatamente. Não votar por votar. Não dá para votar numa pessoa que não sabe o que vai fazer como deputado federal, meu irmão. Que aconteceu nos últimos anos. Me desculpa. Não dá. É responsabilidade com a população. E a população tem que se cobrar de si também. A gente tem que ter responsabilidade e votar nas pessoas certas. Para as pessoas certas começar a cobrar. Começar a trabalhar de uma forma séria. Sim. E a política tem que ser levada a sério nesse país. Eu levo a sério. Isso eu garanto para você. Eu levo a sério. E eu tenho certeza que eu tenho muitas pessoas que estão no meio político que levam a sério também. Então esse é o compromisso que eu tenho. Nosso mandato, Renatinho do Conselho, tem com a cidade de Santo André. Renatinho, para a gente ir finalizando aqui, gostaria aqui das suas considerações finais aqui. E se esquecemos de abordar alguma coisinha aí, por gentileza. Eu acredito que nós falamos tudo um pouco, né? Tudo sobre as nossas bandeiras, nossos trabalhos. E é gratificante estar aqui com você, Odaí. É gratificante estar aqui falando com o nosso público, com o nosso povo andreense e da região do ABC. Quero dizer que eu estou sempre à disposição da sua pessoa para a gente bater esse papo, falar um pouquinho de política, que é importante, para as pessoas saberem também quem é o Renatinho do Conselho. Que eu acredito que vamos fazer muita diferença agora em 2024. Renatinho, agradeço. Obrigado, irmão. E é isso aí. Falamos com o vereador Renatinho do Conselho, que tá aí, ó, numa luta contra a Enel aí, a população levando suas demandas lá no gabinete dele. E quer saber as principais notícias? Acesse www.abcagora.com.br.